Boa noite a todos, e que Jesus nos abençoe e que nos dê a sua paz. A ideia hoje é falar alguma coisa a respeito do pensamento, aprender a pensar. E pensar também se aprende. Nós aprendemos tantas coisas e muitas vezes achamos que o pensamento e o aprender a pensar vem aleatoriamente, acontece na nossa vida de uma forma inédita, brusca, casual. Mas aprender a pensar é uma arte. Primeiro instante, nós acreditamos, pelo que os espíritos amigos nos passam e nos orientam, que para que eu aprenda a pensar, eu preciso ter uma mente tranquila e clara. Quando nós temos uma mente revoltas, uma mente com milhares de coisas, com milhares de pensamentos entrando, saindo e voltando, nós não temos uma mente clara e tranquila. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber silenciar a nossa mente, o tanto quanto dá. Obviamente que nós sabemos que silenciar a mente por completo nós não conseguimos. Mas dá para que a gente faça com que ela esteja sobre as nossas rédeas, sobre o nosso controle. A mente não é a alma. A mente não é o cérebro. O cérebro é uma massa material, uma massa encefálica, que serve de suporte à mente, e a alma fica intimamente ligada a eles. A alma é o imo, é a essência, é o âmago. Nem sempre nós estamos em contato com a alma. Nós estamos, a maioria das vezes, em contato com a nossa mente. E diz os antigos que a mente mente. Diz os antigos, principalmente os orientais, que a mente é um macaco louco que pula de galho em galho. E isso nós temos a certeza, porque a nossa mente se assemelha como nós estamos num computador. Nós estamos num site pesquisando algo, de repente queremos pesquisar outra coisa, mudamos. De repente estamos naquela outra coisa, mudamos. Mudamos e mudamos e mudamos, e saímos de um site de comida, vamos para um site de palestra, saímos de um site de palestra, vamos para um site de construção, de compras, de objetos, de casa e tudo mais. Então, a nossa mente é comparada a essa postura que nós temos diante de um computador, diante de um notebook, onde nós estamos muitas vezes ali presos, absorvidos. Nós não gostamos que os nossos miúdos fiquem ali, mas nós não somos tão diferentes dele. A gente diz, menino, saia daí. E as crianças adoram ficar ali. Mas se nós tivéssemos a habilidade que eles têm, porque nós não o temos, nós temos dificuldade de mexer com o computador, né? Nós temos algumas iniciações, mas como os miúdos, não, eles são rápidos, pegam as coisas rápidas. Então eles se divertem com aquela parnafalhara, com aquela busca de muitas coisas, e se divertem com aquilo. A nossa mente, diz os espíritos amigos, principalmente André Luiz, pelo Chico Xavier, que a nossa mente, ela está trabalhando, ela está sendo desenvolvida há séculos. Desde os primórdios dos tempos, quando nós ainda não tínhamos um corpo físico como temos agora, ela já estava sendo elaborada. Então a nossa mente, ela funciona automaticamente.
Nós não precisamos falar para a nossa mente, pense. Ela pensa. A mente adora pensar. A mente adora nos dar sugestões. Como nós também não precisamos dizer aos nossos pulmões, respire. Nós não precisamos dizer ao nosso coração, bata coração. Nós não precisamos dizer ao nosso intestino, funcione intestino. Dê os seus momentos, os seus movimentos peristálticos. Então a nossa mente é um órgão como os outros nossos órgãos. Estou me fazendo entender? Meu português é compreensível? Então o que nós passamos muitas vezes? Nós passamos a vida e pós-vida, e às vezes outras encarnações, presos nos contextos da mente. Nas mágoas, nos ressentimentos. Nós estamos quase dormindo, vem alguém na nossa cabeça. Pronto. Aquilo começa a desenvolver. A gente começa a lembrar. A gente começa a ressentir. Olha a palavra, a etimologia da palavra. Ressentir. Sentir novamente. Sentir novamente. Sentir novamente. E a nossa mente faz esse trabalho. Ela não é má por si só, mas ela funciona assim. Basta que eu dê as diretrizes para ela. Eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar nisso. E eu consigo, com o tempo e trabalhando, esse não pensar, esse me apartar disso, para que a minha mente fique clara. Minha casa mental fique clara. Se a minha mente mental não fique iluminada, clara, eu não consigo entrar em contato com a alma, que está lá no fundo de nós. A alma não sou eu que estou aqui falando. O que eu estou falando aqui é o que eu aprendi, é o que eu li, é o que estou reproduzindo, o que foi me ensinado. Então não é a alma se manifestando completamente. Quando vocês conversam também com seus parentes e amigos, não é a alma conversando completamente. A gente pode sim, em alguns momentos, estar em contato com a alma. Mas não é uma coisa tão barateada assim, tão barateazinha, assim, eu vou entrar em contato com a minha alma. Tanto é que Jesus nos ensinou a orar. Quando orardes, vai para o quarto e no silêncio do seu quarto, ore a Deus, onde ninguém precisa ficar te escutando. Jesus, quando orava, ia em silêncio para o Monte das Oliveiras. Em silêncio, Jesus orava para entrar em contato com Deus. Não Deus lá em cima, mas Deus aqui dentro de nós. Porque, na realidade, Deus não se encontra lá em cima. Deus se encontra em todos os lugares. Assim nos ensina o Espiritismo, que Deus está em todos os lugares. Está nas montanhas, está nas árvores, está em todos nós. Então, para que esse contato se efetive realmente, precisamos estar com a nossa mente tranquila. A nossa mente deveria estar como se fosse um lago tranquilo, sereno, mas nem sempre está assim. Nossa mente às vezes está um mar revolto. Sabe os mares de Nazaré? Que aquelas ondas enormes, que vem gente de todo lado para ver, e para esquiar, e para surfar. Para esquiar é bom, né? Para surfar. E o que acontece? Acontece que a nossa mente é esse rodamuinho de coisas. E aí, meus amigos, nós estamos ficando doentes. A nossa mente acelerada se chama síndrome do pensamento acelerado, que hoje nós vemos as crianças sofrerem com isso. Elas tomam Ritalina. Já ouviram falar aqui, obviamente, que é um remédio universal, para que desacelere,
porque a gente não tem esse controle de desacelerar. E nem ensina os filhos, porque também não sabe. A gente não sabe. Ou senão a síndrome do pensamento. Qual é a outra síndrome que existe a respeito do pensamento? Do pensamento acelerado e a síndrome do quê? Não sabe? Não sabe? O Bruno sabe. Há uma síndrome que se chama déficit de atenção. Já ouviram falar isso? A minha cabeça está tão empanturrada de coisas que eu não presto atenção. Eu não consigo me absorver numa coisa. Eu fico perdido e eu não presto atenção. Eu me abstraio. E nós sabemos muito isso. Muitos de nós chegamos numa palestra espírita, nós entramos e não ficamos. O corpo senta, mas a gente vai embora. Dá para entender? Muita gente já chegou aqui e já saiu. Só volta na hora do passe. Porque a gente sai, a mente sai. A gente está aqui sentado, de repente a mente fala assim: o que você vai fazer depois? A mente nos pergunta. E a gente fala assim: bom, depois eu tenho que ir assim, assim, assim. Depois eu tenho que sair, tenho que ir lá no mercado, tenho que fazer compras, tenho que ir na casa da minha comadre, do meu compadre, tenho que ver meus filhos. Como será que estão meus filhos em casa agora? Então veja, nós nunca estamos presentes. Nós estamos sempre ou arrebatados pelas coisas do futuro, ou arrebatados pelas coisas do passado. O passado a gente vive na angústia. Aquilo que nós fizemos, ou deixamos de fazer. E no futuro é aquilo que nós achamos que deveríamos fazer e que vamos ainda fazer. E aqui agora, a gente nunca está aqui agora. Estou falando mentira? Aqui em Portugal funciona assim também? Funciona, em todos os lugares funciona assim. Então, na casa espírita, quando nós adentramos, nem todo mundo fica, algumas pessoas saem fora da casinha, dormem. Não é porque a gente não está gostando nem entende, é porque a nossa mente não está treinada suficientemente para ficar ancorada, para ficar presa no que se fala. A gente vai entrando num torpor. De repente se olha para a pessoa, só está o branco do olho. A pessoa já foi, já dormiu. Ninguém faz por mal. Mas é porque a gente não tem esse controle. A gente não fica preso. Para que a gente aprenda a pensar, é preciso doutrinar a mente. A gente pode doutrinar espíritos. A gente pode querer doutrinar o vizinho, a vizinho, o parente, o amigo, o namorado, o marido, o amante, mas a si mesmo não doutrina, porque quem manda na gente é a mente. E repito, a mente mente. E a gente muitas vezes achamos que é uma intuição, é a mente falando. Então, é preciso ter esse silêncio. Jesus recomendava silêncio interior. Para que eu possa saber o que está na minha mente e o que vem da minha alma, eu preciso ter silêncio. Então, pelo menos uma vez pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, eu tenho que estar em silêncio mental. Deixe os pensamentos virem. E deixem eles passarem. Eu não preciso acompanhar o pensamento. Eu não preciso acompanhar o pensamento. Eu tenho que deixar o pensamento passar. Passa, passa, vai passando. Eu não preciso segui-los, nem dar-lhes ouvido, nem dar-lhes atenção. Porque senão eu me perco nesse emaranhado de coisas. Quando a gente está conversando com alguém, esse processo é natural.
A pessoa começa a falar, e você sabe que tem pessoas que falam muito, né? Eu sei que aqui em Portugal isso não existe. Mas lá no Brasil, pessoas falam muito. E a gente não presta mais atenção. Começa a falar, a gente começa a escutar, e depois não escuta mais. Demais só concorda. Sim, sim. Pois é. Pois. Pois. Não pergunte para ela o que você está falando. Porque ela não vai saber te responder. Porque a nossa cabeça é louquinha. Nós somos louquinhos nesse sentido. Então, eu sempre digo assim, para que obsessor com a cabeça que nós temos? Nós não precisamos de ninguém nos atormentar. Nós mesmos nos auto-atormentamos. Já ouviram falar de auto-obsessão? Auto-obsessão nada mais é do que isso. É não ter controle da mente. E não se controla, repito, a mente da noite para o dia. É um exercício constante, é um exercício que se faz paulatinamente, é um exercício que se faz gradativamente. E a partir de então eu me curo. Quantas pessoas têm esquizofrenia? Esquizofrenia é a pessoa que se acha que é outra coisa. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Eu, por exemplo, já trabalhei num hospital psiquiátrico. Trabalhei lá para não ir para lá. Então o Hamed disse assim, você vai lá e trabalha, porque se você não for lá e trabalhar, você vai para lá. Então eu preferi ir trabalhar lá, do que me internar lá. E eu trabalhei ainda quando era muito jovenzinho. Eu trabalhava, cuidava lá dos pacientes. Eu não era enfermeiro, não era médico, mas era auxiliar de enfermagem. Dava remédios nas horas certas, nos copinhos. Fazia uma ajuda de caridade, mas era uma ajuda que me beneficiava, porque eu via quantas pessoas doentes. Algumas pessoas que juravam que era Napoleão Bonaparte. Outras que eram Jesus. Mas a gente não precisa ir num hospital psiquiátrico para encontrar pessoas assim. Tem pessoas que estão vivendo no meio de nós, no seio da nossa família, que se acreditam que são pessoas importantes. Ninguém é importante. Todo mundo é igual. Tem pessoas que têm revelações que foram no passado, fulano, beltrano, duque, duquesa, o Duque de Aveiro, que foi o Mário. Brincadeira, Mário. O Mário é o motorista que me trouxe de Aveiro para cá. Mário Saraiva, né? Então nós recebemos revelações dos Espíritos e essas revelações nem sempre são tão verdadeiras quanto nós pensamos. Porque os espíritos nem sempre, e os médios nem sempre, estão com a cabeça em ordem, concorda? Que às vezes os médios estão com a cabeça rodando. Então, nos dizem revelações inverídicas. Outras são verídicas, mas outras são inverídicas. Se eu tenho mente clara e tenho o hábito de fazer oração em silêncio, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, com mais certeza. Não é porque eu leio muito que eu sei, é porque eu muito oro, eu muito silêncio faço na minha cabeça. Não é porque eu fiz muito cursos, li muitos livros, que é bom, não vou dizer que não seja bom, óbvio que é bom. Mas isso por si só não basta. É preciso que eu tenha essa confiabilidade do silêncio em mim mesmo. Um sábio antigo estava andando com o seu discípulo
E ele disse assim para os seus discípulos: tá calor, né, gente? Estou vendo todo mundo com uma papelinha assim, né? Sorte de quem tem, o duro que eu não tenho, né? Olha lá. Então o que acontece? Esse sábio, andando com os seus discípulos, esse sábio disse para o seu discípulo, ele chamava Ananda, esse discípulo: Ananda, nós passamos há 2 quilômetros atrás num rio, volta lá e me traga uma tigela de água fresca. E Ananda disse assim: mas mestre, ali mais adiante tem um outro rio, vamos esperar que eu pego lá a água. Ele disse assim: não, eu quero aquela água. Os mestres, às vezes, eles têm uma postura que parece que é teimosia, mas eles querem nos ensinar alguma coisa que de imediato a gente não entende. E Ananda foi lá buscar água, andou 2 quilômetros, chegou lá, tinha passado muitos camelos, muitos cavalos naquele riacho. A água estava suja. Ananda voltou. Falou: mestre, não peguei a água. A água estava muito lameada. Os cavalos mexeram nas coisas do fundo. Vem muitas folhas à tona, muito lodo à tona. Então eu não trouxe a água. E o mestre diz assim: volte lá. Espere a água ficar limpa, sente na beira do rio, espere tudo ficar limpo e pegue a água e me traga. Ele foi e obedeceu. Ele foi e obedeceu, esperou a água limpar, a sujeira descer e trouxe a água. Quando ele voltou, ele teve uma luz interna. Ele percebeu o que o mestre queria dizer para ele. O mestre queria dizer para ele: quando a sua cabeça estiver como esse rio, não beba dessa água, não use essa água. Espere a tua cabeça limpar, a água descer. E aí ele ficou muito feliz e beijou os pés daquele mestre. Não devemos tomar decisões nesses momentos de água suja. Quando a gente está muito nervoso numa briga, numa situação catastrófica na nossa vida, não tomemos decisão. Esperemos a água limpar. Esperemos a mente limpar. Quando a mente limpar, a gente pega a água e bebe daquela água. Então nós vamos entendendo que os mestres, eles do passado, eles sempre nos ensinaram coisas maravilhosas. Mas muitas vezes nós não entendemos. E nem nos esforçamos para entender. Porque quantos de nós estamos aqui esperando acabar a palestra rápido para ir embora para casa, para fazer o quê? Nada. Para dormir e depois no dia seguinte acorda e não faz nada. Obviamente que nós temos trabalho e trabalhamos, mas esse nada que eu estou dizendo é a oportunidade que a gente perde de estar na casa espírita para aprender a significação do aprender a pensar. Para pensar com clareza, nós temos que ter silêncio interior. Porque pensar por pensar, a gente pensa. Qualquer um pensa. Até o índio da Amazônia pensa. Se bem que certos índios da Amazônia, eles são pessoas especiais. Alguns chefes, alguns caciques, eles têm uma visão diferenciada da nossa. Nós não temos. Então, o que nós colocamos na nossa mente? Nós colocamos o que na nossa mente? Geladeiras novas, shampoos novos,
creme rinse do tempo dela. Condicionadores novos, né? A gente põe uma série de coisas. Aquilo que o outro tem, aquilo que o outro comprou, e a nossa cabeça vai ficar... Brincadeira, viu? Eu sei que você é novinho. A nossa cabeça fica empanturrada de coisas. E por que os Espíritos dizem que o nosso céu e nosso inferno está dentro de nós? Tem um significado. Nosso céuzinho a gente leva onde vai. E nosso inferninho a gente também leva aonde vai. O Espírito de Emmanuel disse assim: o teu pior inimigo está dentro de você. O teu melhor amigo está dentro de você. E a gente não acredita. Nós não acreditamos. A gente acha que isso é filosofar. Mas não é filosofar. Isso é uma realidade incontestável. E aí, meus amigos, nós vamos passando a viver uma vida muitas vezes sem significado. Frequentamos a casa espírita inúmeras vezes. Eu acho interessante que no centro espírita ainda é uma religião que, ao meu ver, na atualidade, é a melhor que existe para nós. Eu acredito. Porque ela não nos deixa distrair a cabeça. Nós temos reuniões de estudo, que nós aprendemos a pensar, a raciocinar, a meditar com profundidade, e nós não ficamos na superfície das coisas. Então, o Espiritismo é essa luz que traz claridade para nós. Quando nós vemos os santos no altar, com aquela auréola iluminada, aquilo simplesmente não é uma luz externa. Aquilo lá quer dizer que ele tem luz interna, ele tem lucidez. Os espíritos iluminados, eles têm luz dentro. Então eles veem as coisas como as coisas são. Nós vemos as coisas como nós queremos que sejam. É diferente. Na nossa creche, uma vez eu prestei atenção no Pai Nosso, e as crianças orando o Pai Nosso diziam assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Vejam, eu achei estranho aquilo. E na próxima oração, eu prestei atenção, era a mesma coisa. E isso, na verdade, é uma postura interna. Os pais pensavam assim, e eles pensam assim. E quem dirá que nós não pensamos assim? Porque quando não é feita a nossa vontade, a gente sai de um centro e vai para o outro. Porque ali nós não fomos atendidos. E a gente quer ser atendido a qualquer preço. Então, meus amigos, na noite de hoje, nós queremos que vocês saiam desse pensamento massificado, esse pensamento de massa. A gente está envolvido numa auréola de massificada. Muitas ideias, muitos pensamentos que não são nossos. O Espírito de Emmanuel diz assim: vocês vivem respirando e comungando com os pensamentos alheios. Então, nós nos envolvemos com os pensamentos alheios. E a pessoa não pensou aquilo de nós, mas a gente achou que pensou. Porque a gente capta o que o outro pensa. Não é pensamento nosso, é pensamento do outro. Então, o pensamento massificado é uma coisa triste. Então, eu queria ler para vocês isso daqui que eu acho interessante.
Ecos do Mundo é uma mensagem do espírito de Hamed, que ele diz assim: as criaturas denominadas ecos do mundo são aquelas... Paula, você quer ler para nós? A Manuela. Fica de pé, que é melhor. E você também ficar de pé não adianta muito, porque você é baixinho. Não, eu estou brincando, fica de pé. Diz, é brincadeira, eu sou muito brincalhão, você já percebeu. Então leia, Manuela. As criaturas denominadas ecos do mundo são aquelas que estão na Terra à mercê de tudo que as rodeia. Estão envolvidas inconscientemente por coisas, pessoas, situações e fatos, como folhas perdidas ao vento na imensidão de uma planície. Ecos do mundo. Nós somos criaturas ecos do mundo. Sabe eco? Eco é o eco, você grita numa planície, num desfiladeiro, e é que você fala assim, oh, aqui fala, oh, 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 oh. Então o Hamed nos compara a pessoas ecos do mundo. Se nós somos assim, como nós queremos ver as coisas? Nós não vemos as coisas reais. A gente vê as coisas que estão no eco do mundo. Lê, Manuela, de novo. Pode ser sentada. A arte de pensar proporciona ao indivíduo uma consciência autorreflexiva. A mente consegue supervisionar as reações, identificando consequências e nomeando as emoções despertadas. Isso é importante. O que é você identificar as consequências? Você não vai fazendo as coisas. Você, antes de fazer, você identifica as consequências. O que isso pode acarretar? Aonde isso pode me levar? A mente iluminada tem essa propriedade. Quem tem uma mente obscura, negra, não tem. Identificando as consequências e nomeando as emoções despertadas. Veja quantas emoções nós temos e elas estavam adormecidas. Às vezes eu pergunto para as pessoas assim, o que você está sentindo? Eu falo assim, eu não sei, estou sentindo um negócio ruim. Mas que negócio ruim é esse? Boa noite. Que negócio ruim é esse? É um negócio ruim. Mas me diga o que é esse negócio. Eu não sei de dizer. Como você não sabe dizer? O que é isso? É o quê? Então, quando você nomeia, dá nomes, isso é isso. E se eu fizer isso, a consequência vai ser isso. Isso é uma coisa normal que todo ser humano devia ter. A nossa cabeça é cheia de coisas sexuais. Muito sexo. Algumas pessoas juram que não. Na minha, não. Na minha é só pureza. Só Deus sabe o que passa por ali. Porque é do ser humano pensar em sexo. O ser humano é um ser sexual. Ele pensa em sexo. E não tem como você não pensar em sexo. Pensar em sexo não quer dizer que você vai fazer o que você está pensando. Mas você tem que admitir que pensa. Uma vez eu me hospedei na casa de um casal espírita. Ele era muito doutrinário, muito sério. E nós estávamos na casa dele, depois do jantar, sentamos na sala. Tinha uma bela de uma televisão quase desse tamanho. E eu liguei. Quando eu liguei,
A televisão estava ligada, sintonizada num canal de sexo explícito. Eu só não caí porque eu estava no sofá. A mulher dele olhou para ele para a mulher dele olhou para mim, que eu desliguei. Mas vejam, essas coisas acontecem. E nós escondemos, mas muitas vezes elas são reveladas. Então, meus amigos, a gente aprendendo que tudo está em nós, nós entendemos que na nossa casa mental tudo acontece, mas eu preciso de controle. Quantas vezes eu pensei em esguelar alguém? Eu sei que vocês aqui são santificados, que vocês nunca pensaram em esguelar alguém, né? Mas o que acontece? Acontece que nós nos contemos, nós não somos virtuosas, nós somos contidos, mas a gente pensa. Tem mães que falam assim: Kiko, eu queria colocar meu filho numa máquina de moer carne. Não que seja verdade, mas todos nós temos raiva. Quem de nós não tem raiva? Quando você diz para o outro, a lei de causa e efeito vai fazer justiça, o que é isso? É praga que você está jogando no outro. Quando você diz para o outro assim, você me magoou, é raiva. Porque magoar é uma palavra bonitinha para dizer raiva. Quando você diz para o outro assim, você não devia ter feito o que você fez comigo, porque eu fiquei melindrado. O que é melindre? É raiva. Então nós temos uma série de coisas que nós escondemos, que a gente não nomeia, não admite que está na nossa casa mental. Então, como é que, se eu não admito, como é que eu tiro? Como é que eu não trabalho isso? E aí Jung diz o seguinte, esse é Carl Jung, diz o seguinte, lê, Manuela. Quanto maior for a carga da consciência coletiva, tanto mais o eu perde sua consciência prática. É, por assim dizer, sugado pelas opiniões e tendências da consciência coletiva. E o resultado disto é um homem massificado, apegado a qualquer ismo que apareça. Eu já estou terminando, viu, gente? Que eu estou vendo já algumas pessoas que já estão se desligando e indo para o além, né? Porque a gente não dorme na palestra, a gente trabalha no além, não é verdade? Então, quando você é absorvido por uma massa dessa, muitas vezes isso se chama horda. Já ouviram falar em horda? Você está num time de futebol, torcendo, de repente todo mundo fica nervoso, todo mundo começa a xingar, gritar, xingar. Você é envolvido por uma massa fluídica, que justamente se chama o quê? Esse pensamento massificado. E aí você, muitas vezes, vai junto com o povo e faz coisas que você sozinho não faria. Mas a gente é influenciado por essas massas, por esse pensamento massificado. Então, meus amigos e companheiros de ideal, eu queria dizer isso para vocês nessa noite, deixar essa mensagem para vocês pensarem. Tudo está dentro, nada está fora. O reino dos céus é uma pérola de raro valor, que o homem vai e vende tudo que tem a fim de comprar aquela pérola.
Jesus usou essa simbologia da pérola, porque a pérola está dentro da ostra, e a ostra está dentro do mar. Tudo está dentro. Tudo que me acontece, eu sou guiado às vezes por forças inconscientes que eu não me dou conta, mas quando eu tenho uma mente iluminada, quando eu estou aprendendo a pensar, a refletir, eu aí consigo me guiar. Não adianta a gente repetir sistematicamente, eu tenho livre-arbítrio, porque nem sempre você está agindo com livre-arbítrio. Você está sendo levado pelo arbítrio dos outros. Livre-arbítrio. Arbítrio é vontade. Livre vontade. Você não está usando a sua vontade. Você está sendo levado por muitas vontades. E aí você não está fazendo o que você precisa fazer, o que a tua alma pede. Deixo aqui esse recado. Os Espíritos nos ensinam coisas que nos deixam mais felizes. E nos deixam sob controle de nós mesmos. Saia do controle do outro. Não deixe o outro te controlar. Controle-se a si mesmo. Ajude o outro a encontrar o seu caminho, mas encontre o seu caminho. E assim nós estaremos felizes em paz. É bom o passe, é bom a água fluidificada, mas a gente precisa ter controle da nossa casa mental, porque senão o passe por si só e a água fluidificada por si só nos ajuda um pouquinho. O que nos ajuda muito é o controle da nossa casa mental, da nossa mente. Paz a todos, obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade e até. Vou falar do livro. Ah, sim, vamos falar das perguntas. Alguém tem alguma pergunta a colocar? Faça por favor. Eu sou Isabel e queria fazer a seguinte pergunta. Por aquilo que eu percebi, a nossa alma não está sempre acordada. E a única maneira de a ouvir é silenciar a mente. Pode-se dizer que o ego está inserido na casa mental? Justamente. O ego é a mente sem controle. Veja que quando Jesus disse para Lázaro, desperte tu que dormes, ele sabia que Lázaro não estava morto, mas ele estava adormecido. E isso é um simbolismo para que a gente desperte. Em outras ocasiões, Jesus dizia assim, vós sois cegos guiando os cegos, e ambos cairão no abismo. Nós não enxergamos. E queremos levar os outros. Então esse seria o nosso problema. E a nossa grande missão na Terra é despertar. Os seres iluminados ou evoluídos estão constantemente com a alma atrelada. Isso. Porque a única maneira é ou silenciar a mente através da meditação, que agora hoje em dia fala-se muito em meditação. Ou oração. Ou doutrinar a mente. Isso. Justamente, querida, você entendeu perfeitamente. O que mais? Que bom, eu expliquei certinho. Ninguém ficou com dúvida. Tá tudo ok? Tudo bem? Nada contra? Porque se também tiver um contra, é ótimo, né? Diga. Então, portanto, nós fazemos parte de uma consciência universal, não é? Deus está em nós, nós estamos em Deus, somos também parte disso. Ótimo, a consciência isso. universal é Deus, não é? Isso. Agora, se eu estou envolvido por uma consciência qualquer, ou estou no meio de uma consciência qualquer, de uma determinada característica, de uma determinada
Por exemplo, num campo de futebol. E se eu não me deixar envolver por essa consciência, eu não vou ficar bem. Justamente. Na realidade, em tese, nós devíamos estar envolvidos ainda pela consciência. Estamos envolvidos pela consciência divina. Estamos nela e ela está em nós. Mas nem sempre nós temos essa postura diante da vida. Muitas vezes a gente se deixa levar por outras consciências. Algumas pessoas que nos fazem... Tem um livro psicografado do La Fontaine, da raposa e do corvo. A raposa olhou o corvo lá em cima da árvore, com um pedaço de carne no bico. E disse assim para o corvo: corvo, você é um pássaro tão lindo, é o pássaro mais lindo da floresta. Se você cantar como você é lindo, você será o máximo dos máximos. E o corvo foi seduzido e cantou. O pedaço de carne caiu, a raposa pegou e sumiu. Então muitas vezes nós somos seduzidos pelos outros, como a raposa seduziu o corvo, e a gente passa a ser usado pela consciência do outro. E a gente sai da consciência divina, que é que nos protege, mas a gente é levado pela consciência do outro. É isso mesmo. Mas a minha questão tem a ver com a consciência e a energia. A consciência depende do que você está chamando de consciência. Porque consciência você pode ser alma, você pode dizer a alma. Mas é energia. Hã? Energia. Dizem que é. Porque no livro dos Espíritos diz o seguinte, que nós somos feitos de matéria, energia e alma. Alma, energia e matéria. Essas três coisas, diz Allan Kardec, que nós somos movidos. Se você chamar energia de alma, então aí você está dizendo que essa energia que você está chamando de consciência é a alma. Pode ser, porque é uma questão de nomeação. Você pode dizer assim, a alma é o âmago, a alma é o imo, mas... ou energia. Concordo. O poder da mente tem muita energia e atrai muitas coisas. Mas a consciência não é propriamente o poder da mente. Não. A consciência, a mente é uma coisa e a alma é outra. Por isso, a energia, a nossa consciência não é energia. O poder da mente é que é energia. Isso mesmo. Muito bem. Oi? Fala alto, bem. Fazer toda essa energia, quando nós tentamos, com todo o esforço, nos momentos mais difíceis da vida, concentrarmos numa simples oração e claro que estamos a deixar-nos ser arrebatados pela dor, pela ocupação, pela angústia, por todos esses sentimentos que nós conhecemos. Um truque, qual deles para uma boa oração, uma boa meditação? Acontece o seguinte... Não fugir logo. O que ela disse? Para conseguir Quando não conseguimos entrar em oração, porque estamos angustiados, Sei. ou passando por dores, qual o truque, qual a maneira de poder... Isso, exercício constante, todo dia. Não se adquire isso da noite para o dia. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Quando você fizer isso todo dia um pouco, silêncio, oração, 5 minutos, primeiro dia, segundo, 15º, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Quando você vê, você conseguiu uma estrutura que diante da dor e do sofrimento você não se deixa arrebatar. Porque todos nós sabemos que vamos morrer. Não vamos, sabemos. Nós vamos desencarnar, não vamos?
Então, mas nós não pensamos nisso. Isso vai acontecer só para o outro. Então, quando eu começo a refletir a respeito disso, eu passo a cuidar de mim mesmo. Quando chegar a minha hora, o que vai acontecer? Não é viver pensando em morrer, é desencarnar, falecer, mas é viver também contando com isso. Então, você, minha mãe nunca vai morrer. Tadinha da minha mãe. Essa é minha mãe. Minha mãe nunca vai morrer. Meus filhos nunca vão morrer. Nada vai acontecer para mim de ruim. Vai sim. Infelizmente ou felizmente vai. Porque nós não nascemos aqui para sermos eternos. Isso aqui tudo é muito passageiro. Quando eu trato disso mentalmente, quando isso acontece, eu não enlouqueço. Tem gente que quando morre o familiar, enlouquece. E ainda aqui no Brasil ou em Portugal, nós temos uma concepção de morte ainda mais sob controle. Mas a gente vê em países, principalmente países orientais, Afeganistão, Síria, quando os parentes morrem, as pessoas se jogam em cima do defunto. Tiram do caixão e gritam, e gritam, e gritam. Isso é desespero. Eu gosto sempre de contar alguma piadinha. Tem uma viúva que foi enterrar o marido. E ela foi até o cemitério e estava desesperada, chorando, enlouquecida. Quando puseram o defunto dentro da cova, ela gritava e gritava, me leva, me leva, me leva junto. E ela despencou, ela estava na beira da cova e caiu lá dentro. Diz a história que ela começou, me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui. Então, nós somos assim, nós não pensamos, mas quando acontece a gente assusta, entendeu? Então, mas é assim as coisas, tadinho do meu pai. Meu pai, quando estava para falecer, ele teve um câncer de pulmão, um cancro de pulmão. E ele dizia para minha mãe, já desencarnando, Zenaide, vamos comigo. Vamos comigo. E minha mãe dizia assim, não, bem, cada um tem a sua hora. Porque ela também se livrava, né? Diz que quando a gente ora, não deve erguer a mão muito para cima, porque Deus puxa. Então ora com a mão meio para baixo. Então assim, Senhor, Ele puxa, você vai. São brincadeiras, obviamente, para que a gente não fique naquela tensão, naquela expectativa da dor, da morte. E a gente consegue trabalhar a mente, sim. Conseguimos trabalhar a mente, desde que seja um exercício diário, diariamente. Me fiz entender? Diga-se, minha senhora. Há dois livros do senhor que me dão opiniões muito boas. É Os Prazeres da Alma e Os Deveres da Alma. Isso, daí. Ensinam-nos muito. Isso. E ela está dizendo desse livro que eu psicografei, Os Prazeres da Alma. É muito bom. Isso tudo que eu disse para vocês hoje está aqui. Tudo está aqui. E também tem Os Deveres da Alma. São dois. Os deveres da alma eu não conheço. Eu conheço só os prazeres da alma. Tem as dores da alma. As dores da alma também é muito bom. Mas a palestra de hoje foi feita em cima desse. Entendeu? E desse daqui, ó. Não é venda de livro, não. Porque quando a venda desses livros não são para mim. São para a nossa obra assistencial. Nós temos lá 150 crianças, como ela disse. Então, depois, se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, os livros estão ali para serem feitos. Diga, companheiro. Os dois livros têm incluído as suas piadas? Não tem. Não, essas piadas são à parte.
Mas se depois eu posso ditar elas para você pessoalmente, para você escrever, tá? Então, meus amigos, ficamos aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham guardado algumas coisas importantes, porque o objetivo disso tudo é para que a gente viva em paz e feliz. Não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. Mude o seu mundo, que tudo vai melhorar. Então, obrigado. Vamos agora então o cântico da página 11 e depois o Kiko vai fazer a prece final que já inclui o passe. Fazendo hoje o passe. Meus irmãos, vamos silenciar a nossa mente para que possamos orar. O silêncio, a tranquilidade, vamos deixar de lado os pensamentos inconvenientes e vamos imaginar um lago tranquilo,
o lago de Genezaré, onde Jesus tantas vezes lá esteve, e com a nossa cabeça numa situação de doçura, de apaziguamento, vamos agradecer a oportunidade da noite, que possamos levar para o imo dos nossos lares as energias positivas, as energias de amor, as energias de gratidão pelos benefícios da noite, pela presença dos bons espíritos que aqui estão ainda presentes, aplicando um passe em cada um de nós, nesse passe coletivo, onde cada um de nós recolhe aquilo que precisa. E como somos espíritos necessitados, estamos abertos, coração aberto e mente aberta, para que a nossa alma se manifeste e que nós possamos então cada vez mais entender a Deus e Deus conosco hoje, agora e sempre que assim seja.